Oi, gente, boa tarde. Eu sou Isabela Frugolini e junto com a minha orientadora Gabriela Lota, nós fizemos a pesquisa Gênero na Política de Locação Social, Atuação dos Burocratas de Nível de Rua, para o PIBIC de 2022 e 2023 com a Bolsa CNPq. Essa vai ser nossa agenda hoje e eu vou começar pelo contexto e objetivo. Bom, 60% dos casos de ocupação irregulares hoje no Brasil são mulheres, 50% dos lares possuem uma mulher como chefe de família, mulheres gastam 7,5 horas a mais por semana em trabalhos domésticos do que os homens, e 54% dos episódios de violência de gênero em 2022 aconteceu dentro de casa. Já o contexto da política de locação social, esse programa surgiu em diversos países no momento após a Segunda Guerra e em São Paulo foi criado em 2002 pela Resolução número 23 do Conselho do Fundo Municipal de Habitação, com o principal objetivo de usar o parque público para uma função social e oferecer a habitação como serviço para uma parcela da população que não tinha acesso a ela. Os objetivos da pesquisa foram compreender a importância da moradia em uma perspectiva de gênero, analisar como a política de locação social contempla a questão de gênero, compreender o processo de implementação do PLS e qual o papel dos burocratas de nível de rua e traçar as possíveis relações entre a atuação dos burocratas de nível de rua e o resultado final da política pública. Bom, para o referencial teórico eu trouxe os principais conceitos que eu achava importante. É importante entender a diferença de políticas públicas para mulheres e políticas públicas de gênero. A primeira, ela reproduz a ideologia patriarcal, enquanto a segunda, ela emancipa a mulher, pensando dela além de beneficiária para implementadora e também formuladora dessas políticas públicas. Também estudei a história da política habitacional, a lei do inquilinato e a cultura da casa própria, que é muito importante porque o programa de locação social vai contra essa cultura que foi criada. E a diferença entre habitação e moradia, qual que é? O primeiro termo ele engloba políticos, aspectos sociais e culturais, enquanto o segundo faz referência ao espaço e ao lar. E também trouxe a burocracia de nível de rua e a discricionalidade, então entender que os burocratas eles são a ponta do governo, da política pública, e eles têm esse espaço de discricionalidade, principalmente que a gente vai ver na política de locação social. Agora eu vou explicar um pouco como eu realizei minha metodologia. Ela é uma pesquisa qualitativa que foi feita pelo método de triangulação, com a revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas. Na revisão bibliográfica, eu dividi em 3 macrotemas: habitação, gênero e burocracia, e depois suas interseccionalidades, com destaque para a lacuna que tem entre burocratas de nível de rua e gênero. Na análise documental, eu aproveitei os documentos disponíveis pelo poder público, com destaque para a legislação e avaliação da política que foi feita em 2017. Nas entrevistas, foi dividida em 3 blocos. Primeiro, o contexto do entrevistado. Segundo, o funcionamento do programa. E terceiro, a relação do beneficiário com o poder público. Para isso, foram entrevistados, primeiro, burocratas de nível de rua. Segundo, beneficiários do programa. E terceiro, gestores. Os principais resultados foram: bom, então primeiro a gente tem o programa de locação social, funcionamentos e desafios. Hoje o programa ele conta com 7 empreendimentos vindos de demanda fechada, demanda aberta ou de entidades e movimentos sociais. No cadastramento, os beneficiários necessitam indicar a composição familiar e a faixa de renda atual para compreender a elegibilidade e a capacidade de endividamento de cada família. O contrato, eles são de 48 meses, com possibilidade de renovação, incluindo o pagamento do aluguel social e da taxa condominial. Hoje, a última priorização que teve foi para pessoas idosas, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência doméstica ou demandas de reassentamento. A etapa 2 do programa consiste nas visitas domiciliares, vistorias, reuniões de orientações para divulgação das diretrizes e regras. E a etapa 3, que é a pós-ocupação, com foco no trabalho social para estabelecer a conexão das pessoas com o programa.
Bom, hoje os desafios do programa são em relação à gestão fragmentada por conta da SEAB e da COAB não entrarem em um consenso em momentos decisórios, a inadimplência e o encaminhamento dessa inadimplência, as diretrizes e parâmetros que não são suficientes e não ficam claros, e isso ficou muito óbvio nas entrevistas. O sistema desatualizado, que esse sistema, na verdade, ele é feito com uma planilha que coloca um telefone das pessoas, é muito difícil achar, e se você não acha, você não consegue ter um acompanhamento ativo dessas pessoas. A indicação dos beneficiários, que ela vem de diversas fontes, então cria essa dificuldade de gestão mesmo, porque cada um tem uma necessidade, e isso indica que o trabalho técnico-social precisa ser específico, e ele não é. Bom, o segundo resultado é o papel da burocracia de nível de rua nesse programa. Então, a gente descobriu que eles trabalham com o técnico social e com o acompanhamento social, os dois têm o objetivo de manter a pessoa integrada com o programa, e o acompanhamento social ele cumpre essa função de ser um serviço que promove a inclusão, né? A visão dos burocratas de nível de rua é que eles veem essa necessidade das mulheres, esses grupos mais vulneráveis que precisam ter uma prioridade, mas eles dizem que precisam sempre estar seguindo as normas. Deixaram isso muito claro, inclusive. E o empreendimento do Asdrubal 2 é o único que teve chefes de família, se eram mulheres, tinham prioridade. O último resultado é Mulheres e Programa de Locação Social, que é meio baseado nas conversas que eu tive com elas em frente ao Asdrubal 2. Então eu percebi que todas elas são envolvidas em outros programas sociais e foram citadas, o Bolsa Família foi muito citado. Todas elas relataram uma mudança de condição de vida após a inserção no programa, então uma facilidade de conseguir trabalho. Todas elas também relataram uma satisfação com as unidades habitacionais se sentindo em casa e uma valorização também da própria comunidade. A dificuldade inicial de se adaptar ao empreendimento foi colocada, e essa essa distância com o poder público também foi colocada. Então, a gente percebe que esse acompanhamento social não é suficiente. E a transferência de posse da moradia acontece com muita frequência, porque as mulheres elas acham que elas vão ser despejadas, mas na verdade elas não conhecem as regras do programa, então elas saem do programa. Então, para entender como essa informação ela é importante para as mulheres mesmo. Bom, concluindo, a política de locação social ela é inovadora e vai contra a cultura instalada da casa própria. O programa de locação social tem diversos desafios hoje. O movimento social de moradia tem sua força, e eu falo muito disso na pesquisa escrita mesmo, aqui eu não falei muito na apresentação. O acompanhamento social é insuficiente, o papel fundamental dos burocratas de nível de rua na implementação é fundamental, e existe espaço para discricionalidade. O gênero ele não vai além desse decreto que prioriza as mulheres em situação de violência. O burocrata de nível de rua pode ser uma figura importante para a melhoria desse programa, e existe muito espaço para pesquisa nessa área. Obrigada pela atenção.